Então, boa tarde, bom começo de curso. É porque hoje, finalmente, eu vou cumprir minha palavra. Eu sou uma pessoa de palavra, mas palavras voam, não é? Então, eu quando pensei esse curso, a ementa dele dizia: vamos ler sobre a essência da verdade. Nós estamos no dia 26 de junho, faltam umas 5 aulas para acabar e vamos começar hoje. Mas vocês entenderam bem a necessidade que a gente teve de chegar aqui e não pegar esse simplesmente como um texto técnico do pensamento de Heidegger, o temático do pensamento de Heidegger, mas como um momento, quer dizer, fundante. Posso talvez dizer isso, porque a conferência é de 1930, muito colada em Ser e Tempo, não repete as especulações, as análises, as aproximações, tentativas de Ser e Tempo, mas está bem perto ali, mas foi repetida até 2006, até 1960. Isso significa que acompanhou o principal da obra de Heidegger, que depois ele entrou em seminários, que são extremamente interessantes, né? Mas é um texto de acompanhamento, não por acaso, sobre a verdade, né? E em que crescentemente foi entrando a questão da técnica. Na entrevista, que é de 62, a questão da técnica está forte, mas o ensaio da questão da técnica, foi uma conferência, né, é de 10 anos antes, quase 10 anos antes. Então, isso já está percorrendo o pensamento de Heidegger, a ideia que se torna clara na questão da técnica de que talvez o último desvelamento, na tradução francesa, é desencobrimento. Talvez o último desencobrimento de ser esteja retido, porque nós não o compreendemos, na essência da técnica moderna. Talvez o último modo de dar-se do homem na liberdade com que ele em que se deixa ir para o aberto e sai do domínio dos entes, do excesso dos entes, sai para o domínio do aberto e aí deixa vir todo ente, e é aí que explode a confluência de ser, nada, né? Talvez a última seja essa, regida por esse modo de desencobrimento ainda retido no mistério do ser, que é o Gestalt, que é a essência da técnica moderna. Talvez o último modo de desencobrimento de tudo aquilo que é, e que aqui ele está chamando natureza, a essência da técnica, seja a subserviência, seja o estar a serviço, portanto, o serviço, o uso, a disponibilidade. Uma disponibilidade provocada pela exploração, que é o modo segundo o qual o homem, provocado, chamado à cena pela essência da técnica moderna, aceita, se é que ainda tem liberdade para isso, e aí talvez ainda haja outras formas de desencobrimento, ou já não pode não aceitar esse ser chamado a um único desempenho, que é o da exploração, que exige da natureza, então, o que seria seu único e possivelmente último desempenho de desencobrimento, que é a disponibilidade. Então, era fundamental isso para nós entrarmos na questão da verdade, porque, como nós vimos, na questão da técnica, verdade está sendo pensada por Heidegger como, na palavra aletheia, está sendo pensado como desvelamento. Peraí que apareceu um negócio aqui. Ana, vem cá.
Se aparece esse negócio aqui, ele vai aparecer na gravação? O quê? Isso aqui. Não. Não. Não sair do modo avião. Não. Não vai aparecer não. À direita. À direita? Tá bom. Não, digo que a gravação lá do YouTube. Bom, então, a preparação da questão da verdade, entendida como aletheia, não como adequação do que se diz ao de que é dito, que, no entanto, é o ponto de partida do ensaio sobre a essência da verdade, na conferência, sobre a essência da verdade, porque, como sempre, Heidegger diz, este é o sentido corrente, e não só é o sentido corrente no século XX em que ele estava escrevendo, tem sido o sentido corrente, pelo menos desde Platão, desde Aristóteles. Depois fortemente retomado pela escolástica, tanto na Idade Média, sobretudo por Santo Tomás, né, na sua questão 16, sobre o que é verdade. Ele vai falar de adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa. E está certo. No entanto, aconteceu alguma coisa. Esse certo não necessariamente diz o verdadeiro sobre a essência da verdade. E é isso que se procura. Como ele começou o ensaio sobre a técnica, trata-se da essência da técnica. Aqui ele começa. Trata-se, il est question, põe-se em questão a essência da verdade. E a essência está grifada, está em itálico. Essa é a questão. Para essa questão existe uma resposta. Essa resposta está consagrada há milênios. Ela é correta? É. Dependendo de como se olha para aquilo que é, ou seja, dependendo da relação que se tem com o ser. E é disso então que se vai tratar. E no momento em que nós estamos tratando disso, vigora o pleno desenvolvimento da essência da técnica moderna, seja lá o que isso for, no modo da tecnologia, do saber com saber fazer, condensados a frio, né? Na modalidade do consumo e da eficácia. É o nosso tempo, é o tempo da pós-verdade. Então, nunca intemporalidade, mas a tempestividade que não obedece ao tempo histórico, mas que nos põe na dimensão de uma temporalidade historial, que é a do destino, do destinar-se de ser a nós, a nossa humanidade, e a como nós conseguimos receber essa destinação, esse destino, essa história. Então, nós estamos lendo isso num momento em que verdade para nós é um inexistente declarado. Quando em 2016 se diz que, na hora de decidir alguma coisa, os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças, nós estamos num momento em que é declarado que verdade não é mais uma questão. Não é nem mais um problema que se precisa evitar ou passar uma rasteira, como fizeram os pós-modernos no final do século XX. Estamos pós-modernos, em um outro tempo de que não sabemos, num momento da história em que se diz que a história acabou, seja qual for o sentido que isso tenha, e qual seja a referência à palavra história, quando se diz a história acabou. Então, essa preparação foi necessária para nós entrarmos nesse texto de um modo como se já estivéssemos nele.
como se já tivéssemos passado por aqui e agora fôssemos voltar um pouquinho atrás para ver de novo certas passagens, certas paisagens, alguns desvios, uns caminhos e descaminhos, pelos quais nós passamos mais distraidamente até aqui, porque ainda não tínhamos visto alguma coisa que apareceu depois. Um frondosíssimo carvalho, por exemplo, que nos lembrou alguma coisa. Voltamos atrás, olhamos de novo e vamos à frente, o carvalho agora é outro. Então, esse texto foi preparado carvalhalmente e por isso só está aparecendo no fim do curso, o que significa que hoje começa o próximo curso. Começa o curso do próximo semestre, que ainda vai estar tratando da questão da essência da verdade, sobre a essência da verdade. Que é um texto difícil, mas é preciso precisar esse difícil. Ainda ontem alguém me dizia, estou vendo no YouTube os cursos desse seu amigo Heidegger, que é muito difícil. E eu entendo isso, que é muito difícil. Entendo com o meu corpo, porque quando eu comecei a estudar Heidegger, com o meu mestre, Manuel Carneiro Leão, que foi aluno de Heidegger, foi aluno em alemão, eu não conseguia entender. E chorei, lágrimas verdadeiras, escorreram. Me lembro exatamente onde estava, sentado na cama, em um determinado lugar, na rua Senador Vergueiro, tentando entender. E aí percebi, levado pela mão, Carneiro Leão, que uma primeira dificuldade, não é que o pensamento de Heidegger é difícil. As suas ideias, o que ele diz, são não óbvias. Deus seja louvado por isso, são não óbvias, mas não são difíceis. Há um problema de atravessar a barreira da linguagem. Ele, no seu movimento, que num determinado momento ele abandonou, mas não abandonou, eu acho que não abandonou como quem foi derrotado, abandonou como quem viu outra coisa mais interessante, menos negativa, no seu movimento de ultrapassar a metafísica para cair no território originário do pensamento, onde começa o Ocidente, a história do ser, que são os pré-socráticos no século VI, ele não podia repetir a filosofia. E foi o trabalho de Ser e Tempo. É sempre um pé fora e um pé dentro. O pé dentro ele tinha que ter porque ele não tinha ultrapassado. Ele não estava preparado. Eu disse isso lá no começo do curso, né? Eu apresentei o esqueleto do Heidegger. Ele não estava preparado para uma ontologia geral, para ser mesmo. Ele tinha que passar por uma ontologia fundamental, uma ontologia de nós, do Dasein, do homem, e só, ao qual ser se destina, se entrega, se remete, envia. Que já foi um pé fora, porque a filosofia tratava de todos os entes, da essência de cada um dos entes e as diferenças, tanto identidades e diferenças, no plano da essência, das diferenças entre entes. Agora só tem um ente que interessa, porque é o único ente ao qual o ser interessa, que somos nós. E assim, múltiplas iniciativas dele em Ser e Tempo, ele tinha um pé dentro e um pé fora, um pé dentro e um pé fora. Ele estava se dirigindo a um pensamento de ser que ele não alcançou ali. E soube que não alcançou ali. Então, esse movimento de Heidegger não podia usar a linguagem da filosofia. Ele usa palavras, por exemplo, essência, usa fundamento, mas não usa causa, no sentido de fundamento, que foi o que Aristóteles ensinou. O fundamento de uma coisa é sua causa. Se conhece a causa, conhece a coisa. Naturalmente, causa não quer dizer, não queria dizer então em Aristóteles o que veio a querer dizer depois na época da ciência,
se isso, então aquilo. Tinha uma dinâmica de causalidade, onde havia uma causa final que puxava para si toda a realização. Era uma forma técnica, técnica, nós vimos isso no ensaio sobre a técnica, que puxava para si um aparecer de algo que não havia, que necessitava de matéria, de forma e de agente. Era a causa final que puxava para si, ou a dimensão de responsabilidade e dever entre as causas, que finalizava, completava, exauria a produção, o vir à cena, o vir à presença de algo que não estava presente. E essa é a própria natureza da verdade. A causalidade repousa sobre o deixar vir à presença, fazer vir à presença, que é o que a Físis faz. Só que a Físis não faz o cálice sacrificial de prata, que é o exemplo dele, nem faz a estátua de Atena no Partenão, que é o exemplo que eu gosto. A Físis não faz, nós suplementamos a Físis, isso é a técnica. Mas é uma dimensão que expõe um fundamento, uma raiz, que é a alétheia, o tirar do encoberto, o deixar vir do encoberto. Por isso eu prefiro a palavra não encobrimento, porque a dona do não encobrimento é a Físis. É a Físis que tanto encobre quanto não encobre, e no que não encobre deixa vir. Nós, os humanos, precisaríamos corresponder a esse movimento de dar da Físis, deixando vir a nós esse dar. A isso se pode dar o nome de desencobrimento, porque mais ou menos é uma ação que no conhecimento, na episteme, tanto quanto na técnica, nós fazemos. Mas como vimos sobre a essência da técnica, não é uma atividade humana, no sentido antropológico do termo. Então, esse deixar vir não pode se submeter a uma linguagem que fala de causa, por exemplo. A causa da verdade não é a coisa, embora a coisa preceda em Aristóteles. O ontológico precede o epistemológico. Mas não é causa da verdade como adequação. Há um outro movimento aí, e a compreensão desse movimento pede a compreensão do fundamento de uma adequação. O que é que funda a possibilidade, a possibilitação de haver adequação entre o que se diz e o que é, por exemplo. Não é óbvio, não é óbvio. Não é uma operação técnica do pensamento, uma operação de abstração, de lógica, como Aristóteles propôs. É um ir na direção de e um deixar vir, que implica, portanto, em liberdade e vinda à presença de tudo o que é. Não dá para usar a linguagem da metafísica para isso. Então, o primeiro nível de dificuldade da penetração, a compreensão vem depois, mas na penetração já tem compreensão, né? Da penetração, compreensão no e ao pensamento de Heidegger é deixar vir a nós, com a possível naturalidade que alegra. O Isaías, que hoje está aqui, não está na tela, está no Rio, e lê em alemão, gargalha, à medida em que ele vai vendo os deslocamentos que a linguagem produz quando se muda meia dúzia de prefixos no mesmo verbo, por exemplo. E isso está na mesma frase. Não é um conjunto de... como é que se chama? A gente brinca com as palavras, a gente faz um trocadilho. Não é um conjunto de trocadilhos.
é uma seríssima e divertida jogada com a linguagem. Então, quando Heidegger diz que a linguagem é a casa do ser, o que ele está dizendo é: só vem a nós aquilo que nós somos capazes de dizer sem definir, sem conceituar. Então, ser vem a nós quando nós refletimos, e refletir é um voltar-se, é um fletir que faz de novo e que, portanto, faz de novo palavras. Palavras que nós nos acostumamos a usar no sentido comunicacional, que achamos que sabemos o que querem dizer, porque estão no dicionário. Tem sinônimos, tem antônimos, então sabemos o que quer dizer, funcionalmente, sabemos. Pensantemente, não. E ele usa a linguagem pensantemente, não conceitualmente. Um conceito congela. Posso interromper? Claro, microfone. Quando você estava falando do trocadilho, né, e de que ele está brincando com as palavras, também tem um fator que eu acho importante, que ele nos surpreende. Então, com isso, a gente sai do conceitual Isso. e passa para a surpresa. Isso, exatamente. A gente é surpreendido por causa das palavras, do jogo que ele faz intencionalmente, né, com as palavras. A gente é surpreendido por sentidos que absolutamente não estavam envolvidos na habitualidade da fala. Essa é a grande diferença que ele faz, né? A da linguagem como reflexão e pensamento e a da fala como comunicação. E é nesse momento que a gente começa a pensar Isso. criativamente. Isso. E escapa um pouco das obrigações de conhecer. Meio Alice no País das Maravilhas. Hoje vai correr entre vocês dois. Não É tem só jeito, isso. não, né? É meio Alice no País das Maravilhas, né? As coisas. Sair da naturalidade inteiramente. Né? Então tem esse nível. Quando a gente consegue ultrapassar esse nível, isso é um trabalho. Isso dá trabalho. Né? Mas quando a gente vai conseguindo ultrapassar esse nível, a gente vai vendo como quem encontra uma paisagem nova e lindíssima. É um espanto enlevado e divertido. Então, o que eu estou querendo dizer é que vocês podem se divertir lendo Heidegger, né? Embora seja difícil. Mas por que é difícil? Em comparação a... Isso não quer dizer que a metafísica tradicional... Vão ler Aristóteles, gigantesco Aristóteles. Vão ler Santo Tomás, o aristotélico da Idade Média, e outros. Platão se deixa ler com mais gosto, porque é mais literário, ele inventou uma forma literária para a filosofia, que é o diálogo. Os estoicos, epicuristas, escrevem ensaios e cartas. É gostoso de ler. Mas os duros, Kant, vamos ler Kant. Não é que seja fácil, né? É difícil, é duro, é árido. Dá prazer, mas a passagem por Heidegger torna mais áridos esses textos e mais respirável o pensamento quando ele se desobriga de ser uma disciplina, quase uma ciência, que é a filosofia, que ele diz, acabou. Trata-se agora de um outro pensar, entra os Jason Deus poderá salvar-nos, entram várias outras coisas, mas já não é mais filosofia. Eu continuo usando a palavra filosofia, que notinha de pé de palha, porque eu fui capturado por essa palavra quando eu não tinha defesa. Eu tinha 12 anos, quando descobri a história da filosofia do Jules Durand. E me apaixonei por Aristóteles. Eu digo que o meu inconsciente filosófico é metafísico aristotélico. Eu tenho que lutar com ele. A palavra filosofia tem uma graça tão grande, porque ela vai para Sócrates,
você é o mais sábio dos gregos, sou nada, tudo que sei é que nada sei. Ele devia ter dito essa frase, não disse. Dizem que não disse. Sei que nada sei, agora Apolo disse que eu sou o mais sábio dos gregos, eu tenho que procurar então. A sabedoria eu sei que não vou ter, Sofia, ela é divina, é sagrada, não vou ter. Mas eu tenho a obrigação de procurar. De onde? Da ignorância. De onde eu saio? Da ignorância. Mas eu tenho amor àquilo que Apolo, Deus da sabedoria, disse que eu possuo em mais alto grau entre os gregos. Então esse amor, essa filia, essa tendência na direção de, como em hemofilia, o sangue não para de correr, tende para fora, né? Essa tendência na direção de, que é amorosa, filia é uma das palavras para amor, né? Filia, eros, ágape, esse amor ao que nunca se possuirá. Então enganam-se aqueles que consideraram que chegaram lá, como Platão, como Aristóteles. Foi o que os céticos gregos disseram. Eles traíram Sócrates, porque eles pararam num certo momento e resolveram que agora já sabiam e podiam ensinar. E não é ensinar a pensar, é ensinar o conteúdo do pensamento, é ensinar uma doutrina. Traíram Sócrates. Mas a palavra filosofia, na boca de Sócrates, no comportamento de Sócrates, que, vamos levar ao extremo, o levou à morte, né? Tem para mim uma sedução, e eu vou continuar usando a palavra, mas a gente já sabe, trata-se agora de um outro pensamento, do outro pensamento. Esse não vai pela filosofia, né? A filosofia é a mais nefasta vizinhança do pensamento, ele diz. A mais benévola é o filósofo, é o poeta que canta. Temos que ir nessa direção. Não temos a menor ideia do que é o poeta que canta, não é quem escreve qualquer verso, né? Mas, enfim, vamos para lá. É uma tarefa para a nossa época. Essa tarefa ética, estética, política, é uma tarefa do pensamento quando a gente pensa em termos das nossas vidas comuns, não de a vida. E Heidegger pode estar nos ajudando a irmos nessa direção quando nos diz que para pensar é preciso pensar a linguagem. E essa é uma atividade poética por excelência. É preciso pensar o que dizem as palavras e nós não ouvimos, porque supomos já saber, porque aprendemos. Nós não sabemos. E porque não sabemos é que precisamos aprender a ouvir. E aprender a ouvir uma palavra é o que o poeta faz quando cria. Porque tira a palavra da sua naturalidade de comunicação. Então tem pistas por aí. E Heidegger está nos ajudando muitíssimo nessas pistas e por isso eu vou insistir nele, vou continuar nele. Desculpem, hoje a secura está brava. Bem, então tudo isso é para dizer, o texto é difícil? É. Primeiramente, eu quase estou dizendo, Isaías é psicoterapeuta e sabe quando eu digo quase estou dizendo a essência, acabei de dizer, portanto, ou essencialmente, pela linguagem. É difícil? Pela linguagem, mas é aí que está toda a graça. E graça mesmo, no melhor sentido da palavra. O que se dá gratuitamente vem à nossa direção, sem que nós sequer o tenhamos merecido, porque nos surpreende, como o amor, nos surpreende. E ao nos surpreender, nos rapta, como a experiência mística. Nós fazemos o maior esforço para ir na direção de Deus, subimos, mas não conseguimos. Na última hora há o rapto místico, Deus nos rapta para si. Nós temos que trabalhar, temos que ralar. Mas quem faz a experiência é Deus quando nos rapta. O amor também é assim, acontece, pinta, vem de graça, é uma graça. E esse trabalho com a linguagem, que de repente nos entrega alguma coisa de que nós não suspeitávamos, e que a rigor não merecíamos, porque nós estávamos enganchados em sentidos que nós fomos aprender
como o Drummond escreveu sobre a poesia, né? Em estado de dicionário, as palavras estavam em estado de dicionário. É uma violação da riqueza das palavras, sua natureza poética, irmos procurar no dicionário. A gente faz isso todo dia. Eu faço agora no Google, vou lá, dou um Google para saber o que uma palavra quer dizer. Não fico sabendo qual é seu sinônimo. Então, essa penetração na linguagem, na medida do possível, eu vou tentar fazer junto com vocês. E a medida do possível são duas medidas. Uma tem a ver com a possibilidade de pensar, com a capacidade de pensar, que tem limite. E o limite da minha não é a do Heidegger. E a segunda tem a ver com o fato de que eu estou usando traduções. Mas aqui está o Isaías hoje presente e futuramente de volta à tela, com o texto em alemão. E a gente vai conversar. Então, na medida do possível, fazer essa penetração difícil e doce no reino das palavras, de novo Drummond. Penetra surdamente no reino das palavras. Ali elas estão à tua espera. E farão, a ideia é essa, o texto não é exatamente, e farão, cedo ou tarde, a pergunta fatal: trouxeste a chave? Arrepiei. Essa chave é o trabalho do pensamento. Não é a resposta. Não tem resposta. Bom, graças a Deus, não tem resposta. Tem questão. E é por isso que ele começa dizendo: trata-se da questão da essência da verdade. Essa conferência, já disse, de 1930, foi refeita, reapresentada, com algumas pequenas alterações até 1960, mas no meio tempo aconteceu uma coisa importante, muito importante. É que nesse meio tempo ele interpretou o fragmento de Heráclito, fragmento 16 de Heráclito, de onde ele tirou a ideia da alétheia, de que o texto em grego é physis, já sabemos, physis é, bom, sabemos, mas não sabemos, que eu vou mostrar para vocês a tradução que fizeram. Physis, cryptestai, philein. E a tradução foi natureza, philein, ama, cryptestai, como em críptico, esconder-se. Natureza ama esconder-se. A interpretação que Heidegger deu foi: physis, a força que põe tudo na presença, faz aparecer e cria, portanto. Philein, tende a do mesmo modo. Não é ama, tende a. Quer dizer, tem a mesma força de cryptestai, fazer desaparecer, esconder. A mesma força que dá presença, ela mesma e com a mesma força recolhe. Então, o aparecimento pertence ao escondimento que pertence ao aparecimento. Não há a possibilidade de separar um do outro. De modo que a ideia moderna de que as coisas estão ocultas, se nós formos lá e as desocultarmos, estamos fazendo uma descoberta. A palavra é boa, descoberta. Estamos fazendo uma descoberta. Apenas a partir da descoberta a ocultação desaparece. Agora nós ficamos sabendo. Temos então um conceito, uma lei, alguma coisa desse tipo. Não. A ocultação nunca cessa de ocultar aquilo que se manifesta, se põe presente e de novo desaparece. Eu gosto muito da metáfora que eu inventei aí, vou usar até verificar que ela é frouxa, mas eu usava muito da maré alta, maré baixa, né? Mas essa da noite e do dia eu acho mais bonita.
A noite e o dia se pertencem. Isso é banal dizer assim. A noite e o dia se pertencem. Nós estamos agora de dia. Tem sol, embora nós estejamos no lunistério, e a lua parece que está parada, ela está ali em algum lugar, né? Parecendo parada. Tem sol. Num determinado momento, algo vai se apresentando devagar, que será a noite, que não estava em outro lugar, a não ser porque a Terra é redonda, tem gente que não acredita, mas que a Terra é redonda e o outro lugar em que ela estava era o outro lado da Terra. Isso é besteira, né? Então, ela vem se aproximando para tomar o lugar do dia, e eles se encontram num certo momento. E esse é o momento em que a gente percebe que a noite e o dia se copertencem. É o momento mais belo, é o crepúsculo. E aí vem a noite. E parece que o dia desapareceu. Bem, ele desapareceu, mas ele desapareceu na noite. Ele não se foi embora, ele desapareceu na noite, está ali. A gente viu isso no Nietzsche, né? Ele quer... Zaratustra desceu da montanha para acompanhar o decair do sol, porque o sol se põe. Mas se ele acompanha o decair do sol, ele está sempre no sol. Ele vai junto com o sol. E num determinado momento, de novo se tocam aqueles que só podem se tocar porque estão juntos. E é a aurora. São os dois momentos mais lindos. O estar vindo e o estar indo daquilo que nunca esteve desunido, nunca esteve ido nem vindo de maneira absoluta. Mas a ideia moderna de descoberta diz: o que está coberto não está descoberto. E quando é descoberto, deixa de estar coberto. E, portanto, resolveu-se. É a lógica do iluminismo. Fica tudo claro, tudo às claras. Agora não há mais sombras. As sombras são boas. Então, a interpretação que Heidegger fez desse fragmento 16, cuja tradução corrente era: natureza ama esconder-se, physis, a força que dá presença, que portanto cria, põe aqui o que aqui não estava. Mas também aqui estava, e que aqui agora está e também não está, porque essa mesma força tem a energia de tirar da presença aquilo que ela tinha posto presente. Assim é noite e dia, assim é maré alta e maré baixa, em que água e terra se relacionam, uma sobe e esconde a outra, depois desce e mostra a outra. Preciso que haja duas, e que uma esteja em relação à outra, uma pertence à outra. Senão, como eu sempre tenho dito, se é só água é abismo, se é só terra é deserto. Não tem maré, não tem movimento. E physis é movimento. Então, a não ocultação, o vir à cena e tirar da cena sem que a cena mude, porque a cena é physis, é o movimento da physis. Aí é que está a aletheia. É uma boa, excelente interpretação. Existe a pergunta de se os pré-socráticos pensaram assim. Uma pergunta inteiramente, desculpe se tiver aqui um pré-socrático assim, visceral, é uma pergunta tola. Aliás, não, desculpe se tiver aqui alguém capaz de fazer essa pergunta. Os pré-socráticos não têm culpa. Uma pergunta tola. Como é que você vai saber se os pré-socráticos pensaram assim? Depois de 23 séculos de chacina, depois da interdição de Aristóteles, em que eles não foram usados, não estiveram presentes para se defender e começaram a ser usados a partir do século XIX e pensados a sério, sobretudo por Heidegger, disparadamente sobretudo por Heidegger, no século XX, é Heidegger que está lendo os pré-socráticos, mas podia ser diferente. Quando o Santo Tomás, lá no século XIII, irritado com a interpretação árabe de Aristóteles, né, do peripatetismo árabe, foi glorioso,
Avicena, Averroes, foi uma explosão que a gente é totalmente xenófobo, não tomamos em consideração, quando falamos de Idade Média da filosofia, a escolástica árabe e a escolástica judaica, Maimônides, etc. É eurocêntrico isso. Mas o fato é que Santo Tomás se aborreceu e resolveu restituir a Aristóteles seus direitos e, portanto, combater Averroes. Era o grande comentador e intérprete de Aristóteles naquele momento. Um pouco perto de um século antes de Santo Tomás, de modo que Averroes pautou Santo Tomás. A escolástica, a poderosa escolástica medieval, a única a que nós nos referimos e que é cristã, foi pautada pela árabe. E ele ia dar o Aristóteles verdadeiro. Mas o Aristóteles verdadeiro era grego. E não é só que Santo Tomás não falava grego, não falava, não lia grego. Ele se fiava em traduções de um amigo. Né? Não é só isso. É que ele não pensava em grego. Ele pensava em latim. A filosofia grega acabou como grega quando houve aquela grande fusão greco-latino-judaica lá no começo da nossa época, né? Da nossa história própria, vamos dizer assim, da qual os velhos gregos e os velhos hebreus, etc., o ser, Deus, eles são os antepassados. E ele nos deu um maravilhoso Aristóteles cristão. E que Aristóteles provavelmente não endossaria. Botar Deus no lugar da primeira causa encausada, do gênero supremo, do primeiro motor imóvel, que implica na ideia de criação, não é uma ideia grega. De modo nenhum é uma ideia grega. Ele não endossaria. Então, o Heráclito que nós temos é o Heráclito de Heidegger. É um excelente Heráclito. Essa interpretação é excelente. Não é preciso nem argumentar que a natureza ama esconder-se. É uma piada. Qual é a questão? É que ele se separou. Ele, primeiro, fez decorrer dessa sua interpretação a seguinte ideia: os pré-socráticos tiveram uma visão da verdade, aletheia, que vigorou por pouco tempo, porque logo a seguir, em Platão e Aristóteles, logo a seguir em Platão, ela foi, eu nunca diria desvirtuada, ela foi repensada no sentido da adequação. Portanto, na ordem do discurso, adequação do que se diz ao que é. Então, trata-se de ser, ao que é ser dos entes. E adequação tem no seu radical eco, que é igual, é o igual. Então não há violência. A adequação é como pôr a mão numa luva que cai na mão como uma luva. Mas não é o mesmo sentido do dar-se que apresenta. Dessa ideia, que é fundamental no pensamento de Heidegger, como nós o tomamos na sua Vulgata, vamos dizer assim. Né? Dessa ideia ele recuou. Ele pediu desculpas, disse que tinha exagerado em ser e tempo nessa passagem de registro. Não fica absolutamente claro se com isso ele está dizendo que já os pré-socráticos usavam adequação. Certamente não. O que ele está dizendo é que, possivelmente é que, o sentido de verdade como adequação pertence ao sentido de verdade como não velamento ou desvelamento. Aí desvelamento talvez seja uma palavra mais correta, porque implica numa ação. Né?
E a adequação não é a physis que a faz, mas é o discurso, uma ação humana. Então, essa flutuação precisa ficar para, como sempre eu tenho feito aqui, tem alguma coisa meio misteriosa que paira sobre a nossa leitura. Se não for assim, essa leitura tende a ficar técnica. E aí, no mau sentido, técnica no sentido sistêmica, precisa ser lógica, entender uma coisa pela outra, que eu não pretendo fazer. Então, bom, feitas essas preparações, últimas preparações, só para dizer, o texto é difícil, mas a dificuldade está na linguagem. E penetrar surdamente no reino das palavras é uma graça. E nós somos capazes de fazer. Se tivermos atenção, alegria e disponibilidade. Goethe dizia que o trabalho do poeta é o repouso. Então, é isso. Se tivermos disponibilidade, repouso, se não estivermos correndo de ente a ente, entre entes, na errância de ente a ente, que a gente vai ver, é o fundamento da verdade, nós seremos capazes de penetrar surdamente no reino das palavras. Não é preciso nenhum treinamento acadêmico para isso, não. É vida. E depois, sim, tem as ideias que, por serem discrepantes daquelas com as quais nós estamos acostumados e que são o nosso inconsciente coletivo metafísico, por serem discrepantes, pedem certas paradas, certas, como é que é? Certos espantos, mas espanto é bom, certos desequilíbrios, às vezes, do tipo, entendi tudo errado. Bom, é um pouco doloroso, eventualmente, mas entendi tudo errado e estou consciente de ter entendido tudo errado, significa que agora eu vou fazer um esforço que talvez já não me custe tanto, porque eu já percebi que entendi tudo errado, para entender alguma coisa diferente da errada. E não significa necessariamente, agora eu vou entender a certa. E aí vai acabar a questão. Não, eu vou continuar no caminho. Eu achava que o caminho tinha acabado, aí que eu entendi tudo errado. Se eu percebo isso, eu me ponho de novo a caminho. E pensar é estar sempre a caminho. Isso me lembra Sócrates, e isso Heidegger nos propõe. Ele disse lá no comecinho, primeiras frases sobre a essência da técnica, a questão da técnica. Pensar uma questão é pôr-se a caminho. Pôr-se a caminho da questão, do que faz questão, que não é uma pergunta para ter uma resposta. Acabou. A questão é a essência da verdade. Ele botou essência em itálico, não é por acaso, né? Porque não se trata de a verdade disso ou aquilo. Trata-se de tomar uma distância, afastar-se disso, de perguntar se isso é verdade em relação àquilo. Isso é uma proposição, é um conceito, é um discurso. Se isso é verdade em relação àquilo, afastar-se disso, mas não é sair disso, não. Porque fora disso está o vazio, por enquanto, não temos nada. Afastar-se disso para perguntar sobre o que caracteriza toda verdade enquanto tal. Heidegger pôs verdade aqui entre aspas. Isso quer dizer, eu me afasto das proposições, dos conceitos muito fechados, das definições que, como a palavra diz, finem, acabam com a questão, né? Não há mais questão. Não é possível ao pensamento. Então,
não é acabar com a questão. Retiramos-nos do banal, do ambiente da verdade, que é saber se isto corresponde àquilo, né? Afastamos-nos para perguntar sobre o que caracteriza a verdade quando não é isso, e não sabemos o que é verdade quando não é isso, não temos a menor ideia. Por isso ele pôs verdade entre aspas, suponho. Entre aspas. Esse movimento, esse afastar-nos, corre o risco de nos pôr no vazio de um universal abstrato, corta o fôlego. Se nós saímos daquilo que nos é familiar, quer dizer, isto é um livro. E se quisermos pôr isso em questão, perguntaremos, é isto um livro? E teremos que definir livro, que é um processo complexo, mas que no fundo é um processo de abstração, de generalização progressiva, até chegar a um conceito e uma definição. E aí podemos comparar, verificar sim, de fato, eu tinha razão no começo, intuitivamente, isto é um livro e, portanto, a proposição isto é um livro é adequada. Com isso nós estamos acostumados. Isso é o que reverbera na pergunta que nós fazemos quando alguém nos anuncia alguma coisa, nos diz, sei lá, fulano renunciou, nós perguntamos, é verdade? É verdade? Significa isso que você está dizendo corresponde a um fato? A um fato? A um feito? O que isso quer dizer? Se nós saímos disso que nos é familiar, nós perdemos o fôlego, porque onde vamos pensar agora o que é verdade, se não é nesse domínio do adequado? E aí citando. A excentricidade de uma tal pesquisa não manifesta que toda a filosofia não tem apoio no real? Ela tem, a palavra em alemão é bodenlos. Tá certo, né? Ter apoio, ter chão. Bodenlos. Sem chão. Né? Então, a tradução é não tem apoio no real. Então, não tem chão, não tem os pés no real. Não tem os pés na terra, seria, né? Se nós pomos em dúvida de que a frase, isto é um livro, não é só uma frase na língua portuguesa, é uma proposição filosófica, porque tem por pressuposto que se sabe o que é a essência de livro, e que este livro corresponde a essa essência corresponde a todo o livro, incluindo este. Se nós saímos daí, nós não temos, de repente, a falta de ar, de percebermos que sem esse chão, que nos é tão familiar, a filosofia fica sem chão, perde os pés na terra, fica uma abstração em que, o que é que nos salvava dessa abstração? Era a adequação é uma coisa concreta. Eu estava com sede, pedi aqui um copo d'água, veio um copo d'água, né? A Ludmila me trouxe um copo d'água, dentro desse copo tem água, então corresponde ao que eu pedi, o ato que ela fez corresponde. Se isso estivesse na ordem da linguagem, eu diria, isto é um copo d'água, da língua. E sim, isto é um copo d'água. Eu vou inclusive bebê-lo para demonstrar a vocês que isso é um copo d'água. Eu vou cuspir para mostrar que tem água na boca, mas bochechei. Isso é um copo d'água. Se a naturalidade disso precisa sofrer um certo distanciamento, porque tem aí um problema. E tem aí um problema significa, se eu estou me propondo, Heidegger propôs isso, a pensar a essência da verdade, esse problema afeta a essência da verdade. Contraria, quem sabe, a essência da verdade. Temos que sair disso.
Mas aí caímos em quê? No vazio. Ficamos sem chão. Um pensamento que, ao contrário, fosse enraizado na realidade, devia estabelecer a verdade real contra as opiniões e os cálculos. Aqui é que eu digo que o meu inconsciente é metafísico aristotélico. Isso é Aristóteles que está pensando. A verdade real significa, quando eu digo de alguma coisa o que ela é, eu estou fazendo a apreensão essencial da coisa. Assim que ele diz. A apreensão essencial da coisa significa a coisa que precede o dizer sobre ela tem uma essência que lhe é própria. O dizer apropriou-se dessa essência numa palavra, num conceito, numa definição e o disse. Nós estamos no momento em que as opiniões e os cálculos, as opiniões, as crenças, na ordem da pós-verdade, e os cálculos, na ordem da eficácia, é o nosso tempo, predominam. Então, contra as opiniões e os cálculos, eu como se estivesse pensando agora de trás para frente, né? Contra as opiniões e os cálculos, um pensamento enraizado na realidade devia estabelecer a verdade do real. E, portanto, saber se isto é aquilo, devia ser essencial à primeira respiração da filosofia, aquela que os bebês fazem quando nascem e a vida lhes entra e eles gritam. A filosofia devia ser isso, o grito da vida quando o ar entra nos pulmões e o ar vem de fora. O ar é o real, que dá vida. Devia ser isso. A gente está dizendo vamos nos afastar disso e está nos assustando. Não ficaríamos nós sem chão? A filosofia não ficaria então bodenlos, sem os pés na terra? Um pensamento enraizado na realidade deveria nos dar uma medida e um ponto de apoio. Uma medida, quer dizer, a possibilidade de nos medirmos com aquilo que se apresenta. Nós somos capazes de nos medir com aquilo que se apresenta, por exemplo, quando trabalhamos bem as nossas proposições. Misturamos bem o universal e o particular, esse livro é um particular, o universal é a essência de livro, é a livridade, e nós, num bom raciocínio, bem construído logicamente, premissa maior, premissa menor, conclusão que mistura universal e particular, podemos dizer que este é um livro. Nós estamos operando aí uma medida. Somos capazes dessa medida. E temos um ponto de apoio. O ponto de apoio é que nós temos certeza de que quando dizemos isto é um livro, nós estamos falando fundadamente. Fundamento é o chão, né? É o contrário do sem fundo, do bodenlos, do sem apoio. Então, um pensamento enraizado na realidade tem que nos dar uma medida das coisas e um ponto de apoio. O que é que nos importaria, então, uma questão abstrata, aberrante, à primeira vista, que nos pede exatamente que nós retiremos dos nossos pés o seu apoio e percamos a medida das coisas. Quando nós dizemos isto é aquilo, estamos medindo. E estamos medindo com bons fundamentos. Que abramos mão de tudo isso. Que pensamento enraizado na realidade, porque nós estamos falando da verdade, a verdade tem que estar enraizada na realidade. A verdade de quê? Da realidade. Não sabemos o que é realidade. Chamou-se ser, chamou-se o mundo, chamaram-se os objetos, a natureza, mas é a realidade. Então, citando, a questão sobre a essência não é o problema mais inessencial que se possa formular, porque nos põe precisamente fora daquilo que foi para nós multimilenarmente
o essencial, que é termos os pés na terra e sermos capazes de medir. É isso que nos permite definir. E se é na definição que está a verdade, isso é o que nos permite a verdade. E se estamos tratando, queremos tratar da essência da verdade, não será que o pedido de que nos afastemos disso é o mais inessencial dos pedidos? É o que menos corresponde à essência da verdade? Isso, diz Heidegger, diz o bom senso. Desde o século V a.C., quando os sofistas romperam aquela bela tensão, é Heidegger que está dizendo que os pré-socráticos pensaram assim, e eu estou achando muito bom por enquanto, né? Então, vamos dizer como se fosse. Aquela bela tensão entre a força cósmica, repito, sempre sublinho essa palavra, no momento em que cosmos queria dizer a ordem, harmonia, beleza cosmética, harmonia, beleza, a justiça no sentido do ajustamento daquilo que também e no mesmo lugar é desajustado, desordenado e desarmônico. Em que Logos, a força cósmica que apacenta como pastor o seu rebanho, a physis, a força igualmente cósmica da dispersão, da demasia, do excesso, da híbris, essa tensão inseparável, que é o que vai permitir interpretar que physis, a força que faz apresentar com a mesma força tende à ocultação, né? É essa junção aqui inseparável, é essa equipotência. As minhas mãos vão ficar brancas daqui a pouco. Bom, isso, o branco é a cor, então, da força que une e separa, né, essas duas forças cósmicas, Logos e Physis. O que os sofistas fizeram foi isso. Foi soltar a mão da Physis. Foi soltar a mão da Physis. A Physis está do lado de cá. Foi soltar a mão da Physis. E com isso a abandonaram ao caos, à dispersão. E ficou só o Logos. O que é o Logos agora? É um princípio de ordem humano, que vigora na mente, está na linguagem e na razão. E isso, obviamente, afeta o que é verdade. Mas como, para eles, os sofistas, não há verdade se só há caos, e aquela frase que eu adoro, que eu acho uma proposição filosófica tremenda. Os sofistas foram mega maltratados na história da filosofia, né? Mas quem diz nem ser nem não ser são, precisa de um livro fabuloso para sustentar essa, que eu diria, é a primeira frase do livro, nunca vai saber, tem esses fragmentinhos, né? A primeira frase de um livro que vai agora tentar demonstrar que nem ser nem não ser são. Olha o absurdo de contradição que tem aí. A contradição foi uma invenção de Aristóteles um século depois, né? Então, eles sabiam que não havia verdade, porque se verdade mas isso também só veio a ser definido depois, correspondência, adequação, não pode haver adequação entre ordem e caos se a simetria de ordem e caos já foi dissolvida. Então não há verdade. Só um instantinho, qual é a função? Senta mais para cá para você poder ter facilidade de pegar. Qual é a função do tempo nessa... A verdade parece ser, ela se apresenta e se encobre ao mesmo tempo. E qual é a função do tempo? Pergunta boa da Teresa, como costuma ser, qual é a função do tempo nesse cobrir, encobrir, descobrir, desencobrir, né? A filosofia toda evitou a questão do tempo, não só evitou, como quem escanteia, finta, né? Combateu, porque o tempo entendido como aquilo que passa, em que o passado é que tem graça,
Até porque o passado fica sendo o tempo mais importante, porque é o tempo das causas. Também o pessoal vai se estabelecer depois. Inessencializa o ser. Porque ser não pode não ser. E o que uma vez foi e deixou de ser, é o mesmo que dizer ser agora não é. Ou ainda não chegou, está vindo aí, dobrou a curva. Quando chegar aqui será, por enquanto não é. Então passado e futuro foram especificamente, textualmente excluídos por Parmênides no seu poema, né, sobre o ser, Physis, que era o título, aparentemente era o título de todos os livros pré-socráticos, Perifísios, que é chamado da natureza, não, é em torno, com o perímetro, né, girando em torno da força que faz brotar, na interpretação de Heidegger, naturalmente, que é muito mais bonita, pelo menos. Ele diz isso. Como poderia aparecer o que não é? Como depois deixaria de ser? Portanto, excluídos do inquérito, ironicamente a palavra grega para inquérito, para investigação é historia. Excluídos do inquérito, origem, bem como perecimento. Isso é Parmênides. Parmênides foi quem Platão usou para fundar a filosofia depois do estrago, para ele, para Sócrates e Aristóteles, estrago sofístico. Ele, é como se ele tivesse olhado e dito, olha, teve um pessoal antes, que depois o meu aluno e futuro adversário Aristóteles vai condenar, mas teve um pessoal antes e eu vou olhar para eles para ver como é que eu saio desse embaraço dos sofistas, que meu mestre Sócrates combateu, mas combateu numa ordem moral, porque eles vendiam uma verdade que eles sabiam que não tinham, vendiam a sabedoria, vendiam mesmo por dinheiro, e a sabedoria é sagrada. Eu preciso combatê-los de uma outra maneira. Essa é boa, mas é um pouco fraca. E quem pode me ajudar? Parmênides pode. Porque ele disse, não disse, mas está num correr de 23 versos, ele escreveu um poema, né? Então ficou mais fácil para quem reteve depois, ele citou, repor partes grandes do poema. Então, nesses 23 versos aparecem palavras como unidade, eternidade, imobilidade e tal. Então, o ser é uno, eterno, imóvel e imutável. Com isso eu fundo a filosofia. E Heráclito eu vou condenar, porque Heráclito é o mestre dos sofistas. Platão diz várias vezes, é o mestre dos sofistas. Ora, para Heráclito haveria tempo, porque o devir, a gente diz, ele é o filósofo do devir, que diz que tudo flui. Essa frase não está entre os fragmentos, mas é da ordem, né, do pensamento dele. Tudo flui. Não se entra no mesmo rio duas vezes. Claro, o rio mudou, mas como é que a gente sabe que é o mesmo rio? Porque as margens não mudaram, mas o rio fluiu dentro dessas margens, né? Então tudo ao mesmo tempo fica e vai. Há movimento, e movimento é tempo, mas ele perdeu. Então, onde fica o tempo aí? Certamente, muito provavelmente, a interpretação heideggeriana do fragmento de Heráclito e do pensamento de Heráclito todo está levando em consideração a história, que é o que ele, Heidegger, está propondo. Porque ele usa muito a questão, ele tem eu não sei a ordem, mas o ser e o tempo e o ser. Então, para ele, o tempo é um elemento fundamental. O tempo é o horizonte de ser. Na conferência Tempo e Ser, isso vai ficar extremamente complicado, porque ele vai propor uma quadratura do tempo, né? Por causa dos tempos, quer dizer, passado e futuro, mas também da unidade desses tempos. Então é um quadrado. Bom, mas não vem ao caso. Mas ser e tempo são palavras que nunca couberam juntas na mesma frase na filosofia, a não ser para negar. Por exemplo, como Aristóteles, dizer que o sentido que percebe a passagem do tempo, portanto, a formação do passado, é o mais baixo sentido humano. Então, essa questão do tempo, ela vai aparecer aqui.
em Heidegger. E aparece desde que ele está fazendo a leitura de Heráclito. Provavelmente não faria uma leitura de Parmênides assim, também tratou de Parmênides. São ensaios maravilhosos. Os 3 pensadores originários para ele são Parmênides, Heráclito e Anaximandro. E tem a questão de Anaximandro, que Fragras, Anaximandro, para Heráclito, Logos, e para Parmênides, Moira, que é uma coisa assim meio uma entidade estranha. E eu tenho mais uma pergunta. Enfim, a minha área vem da linguística, de letras e tudo. E tudo que você tem dito sobre Heidegger tem muito a ver com a filosofia da linguagem, né? E com o problema originário de pensar se é o pensamento que funda a linguagem ou se é a linguagem que funda o pensamento. Certamente para Heidegger, a linguagem não é que ela funde o pensamento, mas é só na linguagem que se pensa. É só como linguagem que se pensa. E a filosofia da linguagem, chamada filosofia da linguagem, tem uma derivação, ela é uma derivação da lógica da escola de Viena, depois veio para Londres, Schlick, Carnap e tal, e a filosofia analítica anglo-saxônica, né, por onde Heidegger não transitaria com gosto. Agora, voltar aqui ao texto, eu não sei exatamente se o que eu estava dizendo se completou. Se não se completou, fill the blankets. Senão o pessoal não ouve lá e aí fica um montão de tempo parado. Nessa frase que você estava comentando sobre o que não é importante, o que não é essencial na verdade, a frase diz assim, a questão da essência não é a questão da essência o menos essencial que pode se perguntar, mas diz também a frase, diz das Unverbindlichste, aquilo que tem o menor comprometimento. E você não mencionou essa questão do comprometimento. Não. É porque não tem na tradução? Provavelmente tem, mas esse aqui, eu estou seguindo o meu documento de pesquisa, vamos dizer assim, né? Então, é o segundo parágrafo do texto von Wiesenderwahrheit, no final do segundo parágrafo, a última frase. A questão da essência não é ela o problema menos essencial e mais gratuito. Gratuito. E aqui no sentido de menor comprometimento. Não comprometido. Gratuito é o que não é comprometido. Bom. Que fica interessante também, né? Porque... Então isso, vamos acrescentar ao menos essencial, gratuito. Bom, Isaías, porque gratuito, eu estava usando a palavra graça o tempo inteiro, né? Gratuito é o que está de graça, não tem um compromisso de fundamento, um compromisso de essência no sentido de definição, conceito. Não é sério. O gratuito é o que vem quase como um a mais um bônus. É o que vem de graça e não está comprometido no sentido de que não corresponde a um desdobramento do que é sério. O que é sério? É a correspondência. Agora nós nos afastamos disso, isso não fica parecendo então que quando a gente vai colocar a questão da essência da verdade, está chamando atenção aqui para a essência, quando a gente vai colocar a questão da essência da verdade, se nós nos retiramos da equivalência, nós ficamos sem chão. E, portanto, a questão da essência da verdade é inessencial, no sentido de que ela
seria essencial que ela não fosse colocada. E colocada dessa maneira, ela tem uma falta de compromisso, quase uma falta de respeito, né? Ela se dá assim de graça, como quem joga no ar, quase uma piada, né? Que não é suportável, que nos deixa sem chão, que nos deixa no vazio de um universal abstrato que corta o fôlego, como eu disse antes. Ora, o que eu estava dizendo era, os sofistas, como sabiam que não há verdade, funcionavam na base do bom senso. Isso significa, os seus discursos, os discursos tremendos, como Protágoras chamou, eles eram honestos. Então, perguntavam lá o que é, Protágoras, o que é justiça? Ele fazia um discurso, digamos, A e um lado B, um discurso A e um discurso B. E o bom senso decidia, não o que é verdade, mas o povo que perguntava achava que era da verdade que se tratava, né? Não o que é verdade, mas o que calha melhor, ou seja, nos nossos termos de hoje, o que gera crença. Isso não é uma barra forçada que eu estou usando para essa palavra. No diálogo Górgias, de Platão, onde Sócrates é o interlocutor de Górgias, que ele trata muito mal, aliás, ele pergunta a Górgias. Górgias diz, a minha ciência é a maior que tem. E qual é a sua ciência? É a retórica. E por que ela é a maior? Porque ela convence. Onde? Nas assembleias e nos tribunais. Então você diria que ela gera crença. Perfeitamente, claro, ela gera crença, ela convence. E não conhecimento. Não posso dizer que gere conhecimento. Aí entra a questão da verdade. E Górgias, em meia dúzia de páginas, sai do diálogo e entram outros. Então a questão da crença, do gerar crença, pelo discurso, na ordem do bom senso, está desde lá do começo, desde os sofistas, na fundação da filosofia. O combate da filosofia é o combate ao bom senso, ao senso comum, à opinião, doxa. Não posso deixar de fazer uma notinha de pé de página para a palavra doxa, porque ela é muito maltratada. Quando a gente diz, bom, doxa é opinião, e opinião é o contrário da verdade. Platão escreveu um diálogo inteiro para verificar, boa vontade, para verificar se podia recolher de alguma opinião um pouco de verdade. E chegou à conclusão de que não. A opinião é o contrário da verdade, é o bom senso, é o senso comum, é o que está nos percorrendo hoje. Esse é o nosso grande embaraço para quem não abriu mão de pensar. Não abriu mão porque pensar é uma atividade vital, né? Mas aí o pessoal abriu. O pessoal das eficácias, da inteligência artificial, do não sei o quê, dos algoritmos. Mas é que a palavra doxa, que quer dizer aparência? Opinião derivada da aparência. A ideia de que as aparências enganam não está em Heráclito, não está em Parmênides, não está nos pré-socráticos. A palavra doxa foi entendida pelos filósofos, Platão adiante, como contrária à essência e, portanto, produtora de equívoco, porque faz passar o que apenas parece por aquilo que é. Ok, tem esse sentido. Mas tem esse sentido porque radicalmente a palavra doxa significa o brilho do aparecer, o total dar a ver, a presença. E se a gente quisesse dizer assim de uma maneira brutal e quase sofística, né? O que é doxa? É a physis. A physis, na medida em que aparece, faz aparecer, põe presença, vou citar de memória, portanto, a ideia é essa, está em Parmênides, né? Physis, a natureza, é a força que faz brotar, põe na presença e aí mantém.
Mantém onde? Numa aparência, no deixar ver, no fazer ver. Na tradição cristã, glória a Deus nas alturas, glória a gente pensa como louvor, ou como alguém que atingiu uma glória, fama, uma coisa desse tipo. Mas a palavra grega é doxa. Doxa quer dizer o brilho de Deus nas alturas, o brilhar, o máximo aparecer, que é tão aparecer, que é tão brilhoso que a gente não consegue olhar para ele, a gente não vê, e aí se engana. Mas é o mesmo jogo de aparecer e de dar e reter, que está em doxa. Então é só uma palavra que me encanta, eu gosto muito dela, mas ela é muito maltratada. Fechado a notinha de pé de página, voltamos ao texto, o da aula e o do Heidegger. Então, isso que foi dito agora, e aqui se acrescenta o descompromisso, a gratuidade que o Isaías trouxe, né? Esse temor, é o que diz o bom senso. A verdade precisa ser imediatamente útil. Ela tem que servir para alguma coisa. Se eu digo isto não é um copo d'água, eu estou dando uma informação, vocês não sabiam, agora estão sabendo, vocês ficam possivelmente satisfeitas com saber que isso aqui é um copo d'água, né? Uma vez que não sabiam, e a gente tem uma tara para saber, né? Sobre o grão do óleo. Então, a utilidade da verdade é uma demanda. Tá? Isso diria um sofista. A verdade, que eu sei que não existe, mas quando ponho nos discursos, é para ela ser útil. O povo acha isso. Lá no diálogo no Gorgias também, o Sócrates diz ao Gorgias, então os seus discursos só se destinam aos ignorantes. Ele diz, eu instruo os ignorantes, porque não diz a verdade, mas é útil, provoca sentenças, decisões, assembleias e tal, tem utilidade. Essa utilidade, essa imediata utilidade, esse bom senso que nos diria, pelo amor de Deus, que é isso que vocês estão propondo aí? Vai contra a pergunta sobre o ser do ente, que a filosofia faz. A filosofia explicitamente se pergunta, filosofia entenda-se, a filosofia como instituída, como disciplina e escola, né? Platão em diante. A filosofia se pergunta sobre o ser do ente. Ela não está ocupada com uma utilidade imediata. Ela não está aí para locupletar o bom senso, o senso comum. Pelo contrário, ela vai, no mais das vezes, violar o senso comum. E é por isso que sempre se acha que a filosofia é tão difícil e tal, como a matemática. Né? Na filosofia ainda mais, porque usa uma linguagem com a qual nós estamos acostumados, nós falamos nessa linguagem, nessas línguas que se trocam, permutam, tem problemas de tradução. Né? Então, a filosofia não pode refutar o senso comum, porque ele é cego para tudo que proponha o essencial. O senso comum não vê a questão da filosofia, o que é o ente. Por isso é que ele pretende a utilidade e não pode se ver bem, se sentir bem com uma proposição que diga, olha, vamos tomar uma certa distância do isto é aquilo, que sustenta os discursos, para perguntar sobre a essência da verdade. Bom, a utilidade imediata, o bom senso, não podem se adequar a isso. Mas, igualmente, a filosofia não pode refutar o senso comum, porque ele é cego para tudo que proponha o essencial. De novo, bom para nós pensarmos o momento das polarizações em que estamos vivendo, em que se trocam inessencialidades, ou seja,
posições, contraposições, não no sentido dialético, que ainda é essencial, de Hegel e de Marx, da superação das contradições e tal, mas da manutenção das contradições por exclusão. Então, o que está se excluindo aqui, é o bom senso da questão filosófica e a questão filosófica do bom senso. E com isso ele vai trabalhar aqui o começo da questão do essencial na questão da verdade. Isso, obviamente, tem tudo a ver com o fato ou fake, né? Em primeiro lugar. Nós, né? E a minha segunda questão é o seguinte: isto é um copo d'água, isto é o corpo de Cristo. São duas coisas análogas, um copo d'água e o corpo. O que que diferencia essas duas proposições, por exemplo? O lugar do qual se fala. Quer dizer, a função fática. Não, o lugar do qual se fala. Isto é um copo d'água, é uma afirmação fática. Né? Isto é o meu sangue. Né? Agora não tem água aqui dentro, tem vinho. Isto é um copo de vinho. Ou isto é o meu sangue. É dito de um outro lugar, o único lugar em que pode fazer sentido que vinho seja sangue. Isso não é comprovável faticamente. Portanto, do ponto de vista fático, é falsa essa afirmação. Mas ela não é feita na dimensão do fático, ela é feita na dimensão do metafórico anagógico, né? Que é outro nível de interpretação. Não é a interpretação literal, não é a interpretação simplesmente metafórica, ela é alegórica, anagógica, ela vai a uma dimensão de transcendência que a informação, é só a informação que Cristo é um copo e esse copo contém um líquido, esse líquido, no caso do seu exemplo, é vinho. Tá? Mas uma é physis e a outra é transcendência. Sim, há uma dimensão de transcendência aí que não pertence E depende ao da pensamento crença, depende da opinião de quem acredita grego. naquilo. Não, depende da realidade a partir da qual ela fala. A transcendência não é grega. Né? Então, é incorreto dizer que as ideias de Platão transcendem as suas cópias. Elas estão inteiramente conectadas uma à outra, porque não há ideia vazia. A ideia de conjunto vazio ainda não existia. Né? Não há ideia vazia. A ideia é o modelo de uma cópia. E a cópia é a cópia de um modelo. Então, isso é o real para Platão. Aristóteles separou e disse que Platão tinha criado um mundo das ideias. Mas ele fez isso não para legitimar o mundo das ideias como um mundo transcendente, mas para dizer que não existindo transcendência, esse mundo é falso. E voltar ao mundo da imanência, que é o mundo em que se apresenta alguma coisa na sua realidade essencial, mas não transcendental. O cristianismo, como o judaísmo, e aí a dimensão da religião entra, óbvio, né? Que não é uma dimensão grega, fala a partir de um outro nível de realidade, não de uma irrealidade, de um outro nível de realidade, que é compatível com este, ou não. O catolicismo procurou a compatibilidade na ideia da transubstanciação. Esse vinho vira sangue. Ideia complicada. Os protestantes, na noção de consubstanciação. Esse vinho continua vinho, mas, digo eu agora, porque isso é uma questão filosófica moderna, como nada é apenas aquilo que se diz que é, tudo não é simples. Essa ideia é, hoje para nós, falsa. Né? É uma ideia grega e é uma ideia medieval ainda. E tudo é simples, que Deus é simples. Né? Portanto, tudo, uma vez criado a imagem de Deus, é essencialmente simples, embora se apresente complicado. A palavra para eles era complicácio.
Não era complexidade como é para nós. Para nós tudo é complexo. De modo que aqui há vinho e também o que não é vinho. E que, no entanto, está presente ao vinho, como o vinho está presente a esse outro. Então, há um determinado momento, esse momento, se você quiser dizer, é mágico. Esse momento é aquele em que o que também está aqui é chamado a presença, e é chamado então a presença real de Cristo, é chamado a presença, mas já estava aqui. Então, esse é um modo de compatibilidade cujo nível de realidade é totalmente transcendente. É totalmente transcendente, imanentizando-se, porque está no vinho aqui, está no cálice. Né? Então, aí tem uma complexidade imensíssima, difícil de resolver, racionalmente impossível de resolver. Embora racionalmente a gente possa reconhecer a ideia de que não há nenhuma realidade simples em si. Tudo é complexo. E é uma questão de escolher os níveis de complexidade. E aí a gente pode ser obrigado a se deslocar para um nível de realidade diferente da realidade material, por exemplo, que não é a única. Vamos voltar. Então, a filosofia não pode refutar o senso comum. Isso é uma deficiência da filosofia? Pode ser. Se o senso comum for regente do mundo. Não era nesse momento grego. Estava se procurando a verdade e essa procura era de uma ordem sagrada, Sofia. E era também, sustento isso, não sei, de uma ordem cosmológica, porque aquela força de unidade do que dissemina e contrai, do que mostra e esconde, é todo o cosmos no seu movimento. Portanto, não é uma filosofia, eles eram chamados físicos, né? Não é uma filosofia no sentido disciplinar do termo, é uma tentativa de compreensão do que é na sua totalidade de ser. Portanto, cosmologicamente, né? Alguma coisa assim. Então, o regente era ali, cosmológico, sagrado. Né? Não era o do senso comum. Para nós é. Então, hoje a filosofia não é capaz de refutar o senso comum porque o senso comum rege. E é opinião e crença. Então, sempre uma no prego e uma ferradura aqui, porque nós estamos lendo isso para nós hoje. Né? Esse curso é dado como um curso de leitura sobre a essência da verdade, mas é uma leitura que eu estou fazendo para tentar, junto com vocês, escapar do beco lá em que eu me coloquei há uns 3 semestres atrás. Bom, nós mesmos permanecemos no nível do senso comum quando nos agarramos a todas essas verdades que a experiência da vida, a ação, inclusive a pesquisa científica, nos dão. E nos pomos, eu ouço aqui, nas nossas vidas comuns, né? Mas ele não disse isso. Contra tudo que exija pôr em questão. Fragwürdig. Né? O que merece questão, o que é digno de questão. Né? Isso, em ser e tempo, é o que ele chama a existência inautêntica. A existência inautêntica é aquela que passa de ente a ente, opinião a opinião. E inautêntico significa out é o próprio, o autista, que se refere a si mesmo, autônomo, né? Out. Ents, o ente, o que é, e naturalmente, o negativo. Então, uma existência inautêntica é aquela que não está na dimensão do que propriamente é. Na dimensão de ser, ele está falando aqui de entes, né? Deslocar-se de ente, a errância, que é
uma ideia importante desse ensaio aqui. Então, em Ser e Tempo, ele distingue a existência autêntica, aquela que está aberta para o desconforto de ser, que nos tira do conforto do senso comum, que é o da cotidianidade. Né? Ele tem uma palavra para isso, que não é cotidianidade, a mundanidade, vamos chamar cotidianidade porque o sentido é essa, acho que tem outra palavra. E inautêntico é aquilo que se compraz, se satisfaz, né, com o viver de ente a ente, da mão para a boca, vamos dizer assim. Né? Isso põe um problema. Vou só anunciar, mas não vou desenvolver. Isso põe um problema. É que poucos serão, então, os capazes de uma existência autêntica. Aqueles que forem capazes de receber em si o destinar-se de ser à sua época. Ser destina-se à humanidade. A humanidade funciona segundo um determinado modo de ser epocal, mas, na sua maioria, inautenticamente. Essa é uma questão antiga da filosofia. Foi tratada, sobretudo, na escolástica judaica e árabe, em que a filosofia era destinada a poucos e era a religião verdadeira. Era a religião verdadeira. Então, essa questão, eu vou chamar também, quase tolamente, de uma questão democrática do pensamento, né? Versus uma visão aristocrática autoritária de que isso é para poucos, né? É um privilégio de poucos. Posso? Que não se ensina porque não é sistema, não é conceito. E cujo pensamento também é a base da participação dele no nazismo. No nazismo, exatamente. É para poucos. Exato. Então, Para ele e mais alguns. Ele mais alguns. Então, a ideia de elite, a diferença entre terra, que é onde nós nos enraizamos, e mundo, que é onde nós vivemos sem raiz na terra. Ter raízes na terra é para poucos. Aí ele vem com o camponês, ele é acusado de ser filósofo de mentalidade camponesa, essas coisas assim que não fazem nenhum sentido. Mas, fica pairando, porque é uma dificuldade com o pensamento de Heidegger. Né? Esse autoritarismo do ser. Quando... Eu tenho que fazer sempre essas referências biográficas, porque esse curso é para me tirar o pé da lama. Né? Houve um determinado momento, no meu aprendizado de Heidegger, com Carneiro Leão, depois por conta própria, que faz muito tempo, sei lá, 30 anos atrás, talvez mais, em que eu me afastei de Heidegger por causa do que na época eu chamei de o abismo da coisa. Eu não sei o que é exatamente o abismo da coisa, mas pode ser isso que nós estamos chamando aqui o totalitarismo do ser. Porque Heidegger diz coisas como: a história do ser é a história do Ocidente. O Ocidente começa com a questão do ser, com a questão do ser. Ele faz questão de dizer, está nesse ensaio aqui. O Ocidente começa com a questão do ser. Então, isso é mais do que complicado, tem um risco aí. Né? Mas, enfim, de novo, fica jogado lá para frente, porque é para nos alimentar de cenas dos próximos capítulos, para vocês ficarem voltando de vez em quando. Então, voltamos. Nós que queremos nos afastar do isto é aquilo, com todos aqueles problemas que já ficaram aqui. Nós não conseguimos convencer o senso comum de que isso é um bom movimento. É arriscado, é desconfortável, mas é um bom movimento, precisa ser feito. Porque nós próprios,
que estamos propondo esse movimento, permanecemos no nível do senso comum na medida em que a nossa tendência é vivermos inautenticamente. Ou seja, é vivermos presos, ausentes a tudo aquilo que é a experiência da vida. E aí, de novo, desde ser e tempo, existência é uma coisa e vida é outra. Vidas são as nossas vidas, como nossas biografias. Existência, que ele grifa ek, com K, existência, é uma insistência em ser que não entra na posse de ser, porque ser é impossuível, mas está sempre nas portas dessa posse, enganando-se. Então, a essência do homem é a existência. Daí se fundou o existencialismo e disse, não. Se isso aí é o existencialismo, eu não sou existencialista. Isso aí era o saco. Eu não sou existencialista, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, o Dasein, o homem, qualifica-se na sua essência, não pela humanidade, mas pela persistência com que ele assalta aquilo que ele não pode possuir. A verdade de ser, mas sem cujo assalto ele não é coisa alguma, ele o Dasein, ele o homem, porque ele é o ente a cujo modo de ser importa. Então, existência é isso. Então, quando nós existimos simplesmente como quem vive, nós existimos inautenticamente no plano do senso comum. Mas nós queremos a verdade. Onde nós estamos hoje, o que é feito de nós, qual o fim que a história nos propõe hoje, aquilo que tanto se diz, o que a filosofia faz? Ela tenta responder a pergunta: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós queremos a verdade. Olha, nós estamos no nível do senso comum aqui. Essas perguntas são do senso comum. O que é feito de nós, qual o fim que a história nos propõe hoje, onde estamos hoje. Isso afeta as nossas vidas, tem a ver com as angústias das nossas vidas. Mas nós queremos a verdade, não queremos opinião. Como é que saímos desse atoleiro? Quer dizer, apesar de tudo, preocupamo-nos com a verdade. A palavra preocupar tem também aqui um sentido preciso no léxico de Heidegger. Nós, nas nossas vidas inautênticas, nos ocupamos. Estamos sempre ocupados, estamos sempre correndo, estamos muito ocupados, sempre correndo. Mas não se trata das nossas vidas comuns, trata-se da existência, da existência, quando se faz a pergunta sobre a verdade, que é a questão da verdade de ser, que nós não sabemos, mas nos ocupamos previamente com ela antes de a pensarmos como uma questão e como condição para a pensarmos como uma questão. E isso é uma pré-ocupação. Não sei como é a palavra em alemão, está inserida. É uma pré-ocupação. Nós nos ocupamos com o ser antes de nos ocuparmos com ele questionantemente, porque nos preocupa sermos e não sermos. Nos afeta de tal modo que, sem essa preocupação com o ser, que corresponde lá à existência, não somos nada que seja alguma coisa que nos qualifique como humanos, como aqui presentes a ser. Isso significa se eu estou seguindo bem, isso significa que uma existência não inautêntica significa a eterna preocupação com
a essência da verdade e que essa preocupação significa estarmos sempre no limiar dela, mas nunca adentrarmos a essência da verdade. Isso. Aqui para o pessoal do Zoom, pergunta para a Tereza. A existência autêntica corresponderia a estarmos sempre, permanentemente, preocupados com a verdade, sem, no entanto, sermos capazes de penetrar na sua essência. Porque essa essência corresponde a ser. E em Ser e Tempo, inclusive, ele vai dizer: ser é nada, nada que seja alguma coisa. Portanto, nada que seja possuível ou penetrável. Este é um dos sentidos que vai ter, estou antecipando tudo, né? Que vai ter neste ensaio a noção, a ideia radical de que o fundamento da verdade é a não-verdade. A não-verdade é a anti-essência essencial da verdade, ou é a anti-essência da essência da verdade. Porque o fundamento da não-verdade que funda a possibilidade da verdade é a errância, é o estar de ente a ente. Portanto, o inautêntico funda o autêntico. Para ficar nos termos que eu estou usando aqui, retirando de Ser e Tempo, e não daqui, autêntico e inautêntico, não desse texto aqui. Né? Quando você fala anti-essência, Quando você fala anti-essência, é com E ou com I? Anti. Porque caberia a frase com E. Caberia aqui no sentido de pré-ocupação. Né? Muito bem. Acabou. Ficamos nos divertindo aqui, tá vendo? Vem para divertido. Então, no entanto, quando se quer a verdade real, já se deve saber o que é a verdade ela mesma. Quando se exige que a verdade seja real. E não essa coisa meio bêbada que está sendo proposta aqui, que é nós tomarmos uma distância em relação ao isto e aquilo. Não, porque nós queremos a verdade real, senão ficamos sem chão. Bom, mas então nós já sabemos o que é a verdade real. Isso quer dizer, já sabemos o que é a verdade ela mesma, e acaba aqui o nosso inquérito, né? O nosso encaminharmos-nos, porque nem estamos no caminho ainda, né? Estamos tirando uns galhos que estão nos impedindo de andar. O nosso encaminhamento para a questão, que é sempre pouco se caminho, para a questão da verdade, está encerrado aqui. Nós já sabemos o que é a verdade real. E a verdade real, por que sabemos? Porque ela está definida, e entrou no nosso inconsciente histórico, que é metafísico, há 2.400 anos, com Aristóteles, e a verdade real é a equivalência, é a adequação, é o valer tanto uma coisa quanto a outra, embora uma seja uma, outra seja outra. Uma é real e precede, outra é verbal, discurseira, e sucede, mas convergentemente. Se nós sabemos isso, por que é que temos que nos perguntar sobre a verdade? Nós sabemos o que é a verdade ela mesma, não só confusamente e em geral. Não, nós sabemos o que é verdade a ponto de exigirmos de quem nos pede um certo afastamento desse saber que é de bom senso a essa altura, né, que se renegue. Pare com isso. Né? Isso é pior do que a ignorância. Então, o que se vai analisar é o que é pior do que a ignorância. O que é pior do que a ignorância? É exigir que seja respeitado o conceito corrente de verdade. E qualquer coisa que saia daí é uma aberração. Vamos tratar então agora do conceito corrente de verdade. Exatamente o procedimento de sempre de Heidegger. Qual é o conceito corrente de verdade? É esse. Qual é o fundamento da possibilidade desse conceito corrente de verdade? Qual é o fundamento da concordância possibilitada
dessa maneira. E aí, verdade, não verdade, errância e tal. Por aí nós vamos.